Ester, capítulo 8. Naquele mesmo dia, o rei transferiu para a rainha a casa e todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu apresentou-se diante do rei, pois Ester havia revelado quem ele era. Então o rei tirou o seu anel-selo, que havia tomado de volta de Amã, e o entregou a Mardoqueu, e Ester o nomeou administrador dos bens que pertenceram a Amã. Todavia Ester voltou a rogar ao rei e, lançando-se aos pés dele, implorou-lhe, em meio a muitas lágrimas, que revogasse o plano maligno que Amã, o descendente de Agag, tinha engendrado contra os judeus. Diante do gesto de Ester, o rei prontamente lhe estendeu o cetro real em sinal de aprovação, e ela se levantou diante dele. E confirmou sua súplica, dizendo: Se for do agrado do rei, e se hoje alcanço o seu favor, e se ele considerar justo, e se eu mesma for agradável aos seus olhos, que ele revogue expressamente todas as cartas que Amã, filho do Agagita Amedata, descendente de Agag, escreveu e endereçou a todas as províncias do rei, determinando o extermínio de todos os judeus. Porquanto, como me será possível suportar a dor de ver a tragédia que se abaterá sobre todo o meu povo? Como resistirei à destruição da minha própria família? Em seguida, o rei Xerxes respondeu à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: Mandei enforcar Amã e passei todos os seus bens para Ester, porquanto ele atentou contra os judeus. Escrevei, pois, agora mesmo, novo decreto a respeito dos judeus, o que bem vos parecer em nome do rei, e selai-o com o meu anel real, porque todo edito redigido em nome do rei e selado por meio do seu anel é irrevogável. Imediatamente foram convocados os escribas reais, e esse fato ocorreu no 20º dia do 3º mês, o mês de Sivan, isto é, entre maio e junho. Os secretários do rei escreveram todas as ordens ditadas por Mardoqueu aos judeus, aos sátrapas, aos governadores e aos nobres das 127 províncias que se estendiam da Índia até Cuxi, a Etiópia. Essas determinações foram redigidas na língua de cada povo e segundo a escrita de cada província, como também aos judeus na sua própria escrita e linguagem. Mardoqueu escreveu cartas em nome do rei Xerxes, selou-as com o anel do rei e as enviou com os mensageiros montados em cavalos fortes e velozes, todos da cavalaria especial do rei. E o decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem e de se protegerem, de destruir, matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que tentasse atacá-los, colocando também em risco suas mulheres e crianças. Resguardava também o direito de saquear os bens dos seus adversários em guerra. As determinações do rei entraram em vigor em todas as províncias do rei Assuero, Xerxes, no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, isto é, entre fevereiro e março. Uma cópia desse decreto foi publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que naquele dia os judeus estivessem prontos para vingar-se de todos os seus inimigos. Os mensageiros montados nos cavalos velozes da cavalaria especial do rei partiram apressadamente por causa da ordem expressa do rei. Esse decreto foi promulgado inclusive na capital Suzã. Então Mardoqueu saiu da presença do rei, vestido de um traje real azul celeste e branco, trazendo uma grande coroa de ouro e coberto por um manto de linho fino, vermelho púrpura. E toda a capital Suzã exaltava de júbilo. E grande felicidade, alegria e satisfação e honra tomou conta dos corações de todos os judeus. Em cada província e em cada cidade, onde quer que se anunciasse as ordens do decreto real, explodia entre os judeus grandes manifestações
de contentamento, seguidas de animados banquetes e festas. Muitos gentios, pessoas que pertenciam a outros povos do reino, se tornaram judeus, pois o temor dos judeus tinha se apoderado deles.